Na aula passada a gente falou sobre soluções clássicas, né? Tendendo, né, a valores assintóticos menos A mais A, num potencial tipo poço duplo e tal, né? Mas a gente, na verdade, não falou da forma exata do potencial, né? Isso sempre deixa um pouco de, né, possibilidade de delírio no ar, né? Ah, você está falando coisas muito genéricas e tal, não sei o quê. Então, acho que vale a pena. Mais um conseguiu entrar aqui. Vale a pena, talvez, a gente se fixar numa forma específica do potencial, e aí a gente vê explicitamente a forma da solução, né? Dos instants e tal, né? Então, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar num potencial V de x que seja dado exatamente por isso aqui. x2 menos a2 ao quadrado. Certo? Então, esse é um potencial realmente tipo poço duplo, né? Esse ponto aqui é o ponto onde x igual a zero, né? Então você vê que dá g2 a 4 sobre 8. Aqui é menos a, aqui é mais a. Né? Esse é o v de x. Né? E a gente discutiu soluções num limite, e isso é muito importante, né? Tudo que a gente está fazendo aqui está pressupondo esse limite, o limite em que a gente está calculando entre uma configuração xi em menos t sobre 2 e xf em mais t sobre 2. E a gente está fazendo esse t tender a infinito, né? Ou ser muito grande, etc. E tal. Então, qual é a ideia? A ideia é justamente resolver ou dar uma boa aproximação para o problema do potencial de um poço duplo através da integração funcional. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquela expansão, né, do propagador para limites de t grandes e ver os termos proporcionais à exponencial de t vezes alguma coisa, né, e olhar os coeficientes dessas exponenciais e os fatores que estão em cima das exponenciais. Né. Esses fatores nas exponenciais nos dão as energias, os coeficientes nos dão as funções de ômega, né? Pela discussão toda que a gente fez no passado. Né? Então, nesse limite, né, de t tendendo a mais ou menos infinito, né, a gente tem uma solução para esse sistema aqui. Né? Aliás, a gente tem duas soluções, né, em princípio. São mais ou menos a tangente hiperbólica de ômega t menos tc sobre 2. Né? Esse ômega, né, ele é definido assim, m ômega 2 é igual a v duas linhas de mais ou menos a, que é igual a g2 a 2. Né? Então, o ômega que aparece lá, ele é uma função desse G e desse A, tá certo? Maravilha. Você pode substituir esse X clássico que eu estou colocando aí explicitamente dentro das equações de movimento, por exemplo, e verificar que mx2 pontos clássico é igual a V' de x clássico. Essas são as leis, essa é a lei de Newton, né? Para o potencial menos V, né? Tá certo? Em geral, o que apareceria é menos V', que é a força, menos o gradiente do potencial. Né? Então, esse x clássico aqui satisfaz exatamente isso aqui. Isso é uma conta, né? Você pode fazer explicitamente, lembrando que a derivada da tangente hiperbólica é o seno hiperbólico ao quadrado, secante hiperbólico ao quadrado. Né? E outra conta que dá para fazer aqui também vai ser a seguinte, é outro ponto que na aula passada, né,
tinha sido, a gente tinha utilizado, né, as diversas ferramentas que a gente estava observando, né, tipo calcular a solução por quadratura, né, para energia igual a zero, etc. e tal. Né? Mas aqui você pode verificar explicitamente também, né, que x ponto clássico é 2v de x clássico sobre n. Então, tanto isso quanto isso são diretamente satisfeitos por essa solução x clássico de t. Exatamente satisfeitos, não é uma aproximação. Tá? Então, esses caras aí são soluções, né, obedecendo a condições de contorno, que você diria que é quando t tende a infinito, esse x clássico, né, mais ou menos A. Certo? Maravilha. Outra coisa que a gente deixou indicado, né, foi o valor da ação para essa solução, né? Justamente porque a gente pretendeu ter um potencial mais ou menos genérico, que tivesse dois mínimos, etc. e tal, e não necessariamente fosse exatamente esse aí. Né? Mas se ele é exatamente esse aí, e se o x clássico é exatamente aquilo ali, a gente pode calcular a ação associada com essa solução, sem maiores problemas. Né? Então a ação euclidiana, tá certo? Então funcionando x clássico, é o que a gente chama de S0 na aula passada. Né? E isso daqui a gente viu isso. Bom, isso aqui era a integral de menos infinito a infinito, dt, no meio de n, x ponto clássico ao quadrado, mais v de x clássico. Lembra que é uma ação euclidiana, né? Então, sinal relativo entre energia cinética e energia potencial ao contrário. Né? Usando essas condições aqui, por exemplo, x ponto clássico é isso daí, né? A gente podia escrever essa ação como sendo n integral, né, entre menos infinito e infinito, ou melhor, entre menos a e a, que ele está mudando de variável, dx clássico, x ponto clássico, então x ponto clássico dado por isso aqui, né? Certo? Bom, então olha, você pensa, x clássico é isso, né? Ou se você quiser, o x ponto clássico pode ser calculado também a partir do x clássico, que é uma secante hiperbólica ao quadrado. Mas você pode substituir tangente para aqui, calcular raiz, essas coisas todas, e fazer a integral explicitamente, sem maiores problemas. O resultado dessa integral é 2/3 de n ômega ao quadrado. Certo? Certo. Mas esse ômega é ômega lá. Vou chamar a atenção para vocês por uma coisa interessante aqui, né? Aqui aparece um TC, né, que é exatamente o ponto onde o Instantron começa a subir, né? Aliás, o centro da região em que o Instantron começa a subir. O comportamento do Instantron, em função do tempo, ele é assim, né? Opa, errado. A gente vê lá que a ação do x clássico não depende do TC. Né? Para nada. Né?
E esse x clássico aqui satisfaz as condições de contorno, vamos dizer assim, né? X clássico mais t sobre 2 ou menos t sobre 2 é mais ou menos a, né? Sem nenhuma restrição sobre o TC. Se você tivesse x clássico, x ponto clássico, você continuaria sem ter restrição nenhuma sobre o TC. Tá certo? Então esse TC é realmente um parâmetro arbitrário dentro dessa solução. Tá certo? É um parâmetro arbitrário. Outra coisa interessante que dá para ver quando a gente tem uma cara explícita, né, para a solução, para o instant e para o anti-instant, por exemplo, o que acontece? A gente calcula a lagrangiana euclidiana, né, meio de m x ponto clássico ao quadrado mais b de x clássico. Né? Novamente eu não vou fazer a conta, vou só colocar o resultado. Isso está aqui da m a2, ômega 2 sobre 4, secante hiperbólica a4, ômega menos tc sobre 2. Se a gente fizer um gráfico dessa lagrangiana euclidiana como função do tempo, o que a gente encontra é um negócio assim, onde essa largura que está aparecendo aqui é da ordem 1 sobre ômega. Certo? Que é a lagrangiana euclidiana em função do tempo. Né? Então, o instanton ou o anti-instanton, tanto faz, né? São soluções que são localizadas no tempo. Certo? Isso acontece numa certa vizinhança aqui, ó, né, do t igual a tc. Esse aqui é o ponto tc. Certo? Aqui essa coisa aqui, t menos tc, está aparecendo aqui, né? Certo? O máximo dele é quando t é igual a tc, né? E depois ele vai caindo, né? Há uma distância 1 sobre ômega no tempo, você tem o valor 1 sobre E, o valor original máximo dele, né? Esse aqui é o critério para definir essa largura, né? Certo? Então ele é uma solução localizada no tempo e é importante observar o seguinte: a gente calculou aqui a ação, né? Explicitamente, a ação é uma ação finita, né? Embora essa solução se estenda né, no tempo entre t igual a menos infinito e t igual a mais infinito, no espaço, né, essa solução vai de menos a até a, essencialmente. Né? Não tem singularidade nenhuma nesse trecho nem nada, ele produz uma ação finita, de fato. Né? Então, essas são características dos instantons, né, que eu acho que dá para a gente ver melhor quando a gente tem a forma explícita da solução, né, no caso da tangente hiperbólica mesmo. Né. Você pode, da outra maneira também daria, eventualmente, para ver, porque a gente tinha um comportamento qualitativo mais ou menos desse tipo, né, para a solução. Né. Mas tendo a tangente hiperbólica como característica dominante, né, a gente consegue ver isso mais claramente. Isso é um dos méritos desse texto que está aqui no DAS, é o capítulo 8 do DAS. Tá certo? Eu já mandei o livro do DAS para vocês, né, no último e-mail. Né? Então essas coisas que estão aqui, que eu estou falando hoje, estão discutidas com as contas abertas e tal, aqui no DAS. Estou nem me preocupando em fazer muito detalhe aqui, né, por conta disso. Aqui vamos discutir mais ideias, e olha que ideias não faltam. Tá certo? Bom, então, na última vez, a gente teve alguns argumentos, né, para calcular a contribuição não só
de um instanton. Né? O instanton ele vai fazer para você, né, ele vai contribuir no cálculo de um propagador que saia, por exemplo, de menos A em T igual a menos infinito e vá para mais A. Né? Então, alguma coisa desse tipo. Né? Menos A exponencial de menos H P sobre H cortada mais A. Né? Aliás, assim, né? A menos A. Esse aqui é o final, esse aqui é o inicial. Ou outro caso assim, né? Menos A exponencial de menos HP sobre H cortado. Esse daqui é o anti-instanton que faz. Né? Para você fazer transições de A para A, por exemplo, de menos A para menos A, né? Você precisava de um número par, né? De instantons ou de anti-instantons, nesse caso. Né? Os dois se emendando. Mas um critério importante aqui que a gente definiu na outra vez é que, aqui nós estamos aproximando, né? É que esse centro aqui, essa região, né? Onde alguma coisa acontece na solução, né? Onde a solução sai de menos A e vai para mais A, que esses caras aqui sejam bastante distantes uns dos outros. Né? Dentro desse critério é que várias coisas foram propostas, né? Como a forma do funcional durador, para a situação, a configuração que você tem no multi-instanton, virar pura e simplesmente um produto, né? Dos propagadores associados com as soluções de um instanton ou de um anti-instanton, pura e simplesmente. Né? Essa aproximação foi a aproximação que eu chamei na aula passada, eu não, mas só reprisei, né, a definição, é a chamada aproximação de Gauss-Jumillo, certo? E ela implica naturalmente que você tem essa localização no tempo bem específica, tem essa transição para mais A ou para menos A completamente bem definido, né? E essa distância desses caras aqui implica que você realmente não tem interação entre instantons e anti-instantons ou instantons e instantons. Né? Você não tem interação entre esses caras. Então você poderia pensar, as correlações não existem entre um cara e o outro, eu posso fatorizar a amplitude pelo menos numa primeira aproximação. Né? Se a gente podia fatorizar essa amplitude, né? Restava calcular, né, a contribuição de um único instantton. E aí essa contribuição de um único instantton daria o certo fator K, né, que a gente estava buscando lá na aula passada, e a contribuição de multi-instantons daí é K elevado a N. Né? Quando você tivesse multi-instantons por aqui, né, a gente tem um bom argumento para mostrar que a gente vai obter simplesmente N vezes S0 como contribuição para a ação. Né? A ação associada à configuração de multi-instantons seria N vezes a ação associada à configuração de instantons. Né? Então o que restou para nós foi calcular realmente a contribuição de um instantton dentro da história. Né? E vamos analisar isso agora. Se eu tenho lá uma solução de instantton, vamos indicar ela por x clássico, né, como a gente estava fazendo, a gente já sabe que o propagador, né, eu vou escrever assim, xi, xf, para a gente ficar com coisas bem genéricas, embora xi e xf efetivamente só possam assumir os valores mais A e menos A, aqui no nosso exemplo. Né? Então, xi, né, exponencial de menos HP sobre H cortado, xf, né, xi. A gente já viu que isso se transforma,
né, numa coisa que é exponencial de menos S euclidiano sobre H cortado, né, vezes, eu estou falando de uma contribuição de um instante ou de um anti-instante. Aí depende das condições de contorno que a gente estiver colocando. Né? Eu vou ter uma integral funcional, que é um n aqui, um fator n, né, de normalização, integral sobre dy, da exponencial de menos a integral 1 sobre 2h cortado, integral em dt de y de t, d2s dx clássico de t, dt1 dt2, né? t1 dx clássico t2 y de t2, e você pode ter termos de ordem h cortado ao quadrado, né, que a gente não está considerando aqui. Esse termo que está aqui, nós vamos reconsiderá-lo, né, de certa maneira, em mais detalhe de novo, mas a gente já sabe o que dá um negócio desse. Essencialmente, ele dá um determinante desse operador que estiver aparecendo aqui, né, d2s dx clássico de t1 dx clássico de t2. Né? Ali vai ter um operador, e isso aí vai dar o determinante desse operador. Né? 1 sobre a raiz quadrada desse cara. Né? Então a gente pode escrever aqui n, né? 1 sobre raiz quadrada do determinante de d2s dx clássico dx clássico, eu estou colocando assim genericamente, para a gente não se preocupar muito com essas coisas de T1 e T2, vai ter uma delta, né, que vai transformar o cara numa coisa local, exponencial de menos S é sobre H cortado. Perguntinha que não quer calar, né? E se esse operador que está aí tiver um modo zero? Tiver o quê? Modo zero. Modo zero. Ou seja, um autovalor zero também. Né? Se ele tiver um autovalor zero, o determinante dele é zero, e 1 sobre zero é infinito. Né? Então não dá problema. Certo? A primeira coisa que a gente vai olhar é mostrar que esse operador tem um modo zero. Tá certo? É lei de Murphy, né? Entende? Quando algo pode dar errado, dará. Né? Que operador é esse? Né? Esse operador é o operador (2sd x clássico dx clássico), né? Esse é um operador que é o seguinte, é menos n d2 dt2 mais v2 de x clássico. Né? Nós já vimos anteriormente que se a gente aplicar esse cara, né, esse operador, no dx clássico dt, né, isso aqui dá zero. Né? Por quê? Né? Se eu tiro uma dessas derivadas aqui e passa para lá, né? E você considera V2' dx clássico dt como dv' dx clássico dt, o que significa ddt de v'. Né? Então isso aqui tudo pode ser escrito como ddt de menos n d2 dt2 mais
V' de x clássico. E isso aqui é zero, porque isso daqui É a segunda lei. é zero. É a É a segunda lei de Newton. Eu quero a solução das equações de movimento, então aquilo ali tem que ser satisfeito. Então, dx clássico dt é um modo zero desse operador, certo? Ele é um modo zero desse operador. Como é que eu normalizaria, por exemplo, esse modo zero desse operador? Tem uma boa sugestão aqui, a gente observa o seguinte, que o S de x clássico, que a gente chamou de S0, né, ele pode ser escrito como um meio integral em dt, né, de n x clássico ponto ao quadrado dx clássico dt ao quadrado, de modo que se você tiver 1 sobre n, né, vezes esses caras que estão aqui, isso daí é a ação, né? Por quê? A ação é 1 meio de mx ponto ao quadrado mais v de x, mas o v de x também satisfaz um vírgula com x ponto, então você colapsa os dois, 1 meio cai fora, fica só mx ponto ao quadrado, né? Então, se isso daqui é o nosso modo zero, vamos chamar de psi0, né? Isso aqui é o psi0 ao quadrado, integral do psi0 ao quadrado. Então vai dar o quê? Vai dar uma norma, né, do psi0, se as funções são reais, né? Tá certo? De modo que você pode normalizar esse cara definindo psi0 não, modo zero. Quando eu definir psi0, eu vou definir já com o fator de normalização na jogada, né? Então, o que eu vou chamar de psi0, o nosso modo zero, ele vai ser S0 sobre n elevado a menos 1 meio dx clássico dt. Esse é o fator de normalização do cara, né? Portanto, né, isso foi escolhido de modo que quando você integra, né, em dt psi0 ao quadrado, você obtenha 1. Né? Que história é essa? Então, a gente tem o modo zero. Se tem o modo zero, a gente tem esse problema aí. Como é que a gente lida com esse problema aí? Né? Tem um truque legal. Truque legal que ilumina algumas coisas aí na história, né? Para a gente passar por esse truque, imagina o seguinte. Imagina que a gente estivesse calculando a integral funcional dy, né? Exponencial de integral de y, um certo operador y, né? Isso aqui dt, etc. Tal, um menos aqui na frente. Né? Isso a gente aprendeu que dá o determinante, né, do operador por algumas manipulações aí que a gente fez, né? Mas uma das maneiras de a gente calcular esse cara, né, foi fazendo o seguinte, foi definindo uma expansão da função y, né, em termos de um conjunto completo de autofunções do operador O. Aqui existe esse conjunto completo, esse operador O é claramente hermitiano, tá? Em uma dimensão, não tem problema nenhum mostrar o V é limitado, tá certo? V' também. Então vai mostrar que tem um conjunto completo de autofunções para o cara. Então você pode pegar o y, que é uma função genérica, de t, né? E expandir com uma combinação linear das autofunções do y. Yn de t. Tá certo? Feito isso, a gente definiu a medida funcional com a seguinte estratégia. Né? A seguinte estratégia. A gente está integrando sobre todos os y. Né? Uma maneira de fazer essa integração, de definir essa integração, de ver que essa integração acontecia,
foi o fatiamento temporal, né, que a gente usou anteriormente. Mas outra maneira de a gente fazer isso, né, cara, depois de esquecer também é o integral. É o mesmo integral, tem um monte de gente que é. Outra maneira de a gente fazer isso, né, é variar esses coeficientes, mantendo essas autofunções, né, no O, né, YN é lambda n, YN, é isso? São autofunções do nosso operador O, por hipótese um conjunto completo, né? Então, os YN são fixos, porque o O é fixo, naturalmente, e para eu construir todas as funções Y, a ideia é varie os coeficientes para todos os valores possíveis dele. Você vai ter todas as funções possíveis, né? Se os YN são um conjunto completo, variar esse CN vai dar todos os Y possíveis. Então, uma proposta de definição da medida funcional, isso a gente já viu, né? Só recordando isso para gente. Poderia ter sido essa daqui, ó, produtória em N de DCN. Tá certo? Se eu fizesse integral aqui, eu claramente, né, pelo menos na intenção, né, estou fazendo integral sobre todas as funções y de t. Certo? Observa que o n aqui começa de zero, né? E o y0 eu estou colocando aqui, né, como sendo a autofunção com o valor zero desse cara. Então, pergunta, quando existe essa situação, quanto dá essa integral, né, essencialmente? Então, é só você substituir agora, né, a nossa decomposição ali, lá no argumento da exponencial. Professor, Diga. o coeficiente a gente tem que variar ele porque o y também varia com o tempo? Ou não? Olha só, a gente está fazendo uma integral funcional, não é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou pegar uma certa função y, substituir ali no argumento daquele funcional ali, calcular o valor, guardar. Vou pegar outra função y, substituir no argumento funcional, calcular o valor e somar com o que eu guardei, e guardar a soma. Outra função y, fazer a mesma coisa, calculo funcional, somo com o resto, né, e guardo essa soma. A integral funcional é isso, é somar sobre todas as configurações, ou seja, sobre todas as funções y de t que satisfazem lá as condições de contorno lá que você estabeleceu, né? Então, a sua tarefa é essa, somar sobre todas as configurações. A pergunta é, como você faz isso? Uma maneira de fazer isso é aquela lá do fatiamento temporal, né, que a gente fez lá no início, né? Mas eu estou mostrando aqui, eu estou recordando, que a gente já falou disso, uma outra maneira de fazer isso. Se eu tenho que somar sobre todos os y, quem são todos os y? Os y podem ser obtidos assim. Com os yn sendo fixos, são autofunções dos os, resta variar os cn's, para você variar as funções diferentes que você pode conseguir. Mas tem que manter uma norma fixa desse y, não? Manter o quê? Tem que ter alguma norma fixa no y? Não, tem que satisfazer as condições de contorno. Mas essas condições de contorno, as autofunções não satisfazem. Então, os CNs, eles estão livres para valer tudo que eles puderem ser, menos infinito e infinito. Mas o senhor está me dizendo que y de t pode ser qualquer y, inclusive os yn. Inclusive satisfazem, claro. Você tem um conjunto de coeficientes em particular, né? Que é C0 igual a 0, C1 igual a 0, até Cn que é igual a 1 e os outros iguais a 0. Então, yn de t é uma das funções, com certeza, possíveis, né? Mas tem muito mais, né, do que essas, certo? Então, isso daqui é uma maneira, né, da gente fazer essa tarefa que está aqui, somar sobre todas as funções. Eu estou dizendo, eu vou integrar sobre os CNs, sobre todos os valores que os CNs podem fazer. Cada valor que o conjunto dos CNs assumir corresponde a um certo y de t. Tá certo? Essa que é a ideia. Quando eu integro sobre todos os CNs, implicitamente estou fazendo a integração funcional, né, que eu estou querendo.
Então, se eu escrever agora esse cara aqui, ó, integral dt de y, ó, y, né? Eu posso substituir aquela decomposição, né, que a gente tinha lá, dos y, né? Eu vou ter um integral em dt, somatório em nm, cm, cm, integral em dt de yn, n, o, yn. Não é isso? Agora, o yn é uma autofunção do o, né? Então, o o aplicado no yn dá o lambda n, né? Então, isso dá somatório em nm, cm, cm, lambda n, e aí eu fico com a integral de yn com yn. Eu suponho que eu tenho um conjunto ortonormal de autofunções do meu operador hermitiano, que não é nada demais, né? Portanto, isso aqui dá delta nm, e o resultado final é somatório em n de cn ao quadrado lambda n, né? Tá certo? Então, olha só, com essa visão, né, o resultado que eu vou ter, né, vai ser da minha integral dy exponencial de menos integral de y a y, né? Isso vai ser o produtório em n, né? Talvez seja melhor a gente colocar aqui, bom, daqui a pouquinho eu volto para corrigir isso aqui, né? O produtório está tudo n de dcn exponencial, né, do somatório em n menos o somatório em n de lambda n cn ao quadrado. Certo? Agora deixa eu corrigir um negocinho, né? Até aqui, beleza, a gente simplesmente substituiu a decomposição. Então, esses nm variam de 1 até infinito, né? Ou de menos infinito até infinito, melhor. Desculpa. Zero. Zero. Não. De 0 até infinito. C0, C1, C2, C3, C3, C4. Né? Agora aqui, eu fiz o O atuar sobre o yn meio. Né? Então eu posso ter a soma em n de 0 até infinito, mas a soma em m é de 1 até infinito. Por quê? Quando o O atua no y0, isso dá 0. Então esse termo, para m igual a 0, não aparece nesse somatório aqui. Tá certo? Consequentemente, quando eu integrar esse cara que está aqui, o m nunca vai poder ser 0. Então o n nunca vai poder ser 0 também. Então esse somatório que está aqui também só inclui 1 até infinito. E não o 0. Aqui, portanto, está 1 até infinito, só que a medida funcional foi definida como produtório de n igual a 0 até infinito do dcn. Tá certo? Então, todo mundo, né, tem sua integralzinha para fazer, né, menos o C0, dc0. Isso dá integral, desculpa, tem uma integral, né? Integral em dc0, de menos infinito até infinito, né? E aqui eu fico com a integral do produtório de n igual a 1 até infinito, de dcn exponencial de lambda n menos lambda n cn ao quadrado. Atenção, né? Aqui eu peguei a exponencial de uma soma e transformei num produto de exponenciais. Certo? Exponencial de lambda 1 C1 ao quadrado mais lambda 2 C2 ao quadrado, lambda 3 C3 ao quadrado, viu? Exponencial de menos lambda 1 C1 ao quadrado vezes exponencial de menos lambda 2 C2 ao quadrado vezes, etc. e tal. Cada um desses caras eu incorporei a sua respectiva integral sobre dcn. Tá certo? Então, na verdade, eu posso pegar esse produtório, né, e tirar daqui, né?
dá uma exponencial de zero que você está colocando igual a 1, né? Sim. Entendi. O DC0 não está presente lá. Né? Cada um desses caras aqui, né, dá uma gaussiana, né? Essencialmente. Então, da raiz de π sobre lambda n. Né? Então, aqui nós temos integral de menos infinito a infinito, DC0, do produtório em n igual a 1 até infinito, raiz de π sobre lambda n. Né? Eu podia ter começado com 1 sobre π aqui só para terminar sem esse raiz de π, né, dentro da história, mas não tem problema. Né? O que está acontecendo aqui? O resultado dessa integral está dando o determinante linha do O sobre π elevado a menos 1/2, né? Vezes a integral de menos infinito até infinito de DC0. Isso aqui dá infinito? Dá infinito. Tá? Mas na esteira desse infinito está aparecendo o produtório dos autovalores diferentes de zero do operador O. É isso que significa o det'. Então você tem um operador singular, né, que tem autovalores nulos. Mesmo assim, você ainda pode definir um determinante desse operador singular como o produto dos autovalores diferentes de zero desse operador. Isso não é chamado mais de determinante, é chamado de determinante linha. Né? É claro que você tem um operador diferente, né, aí no meio da história. Né? Por exemplo, uma maneira de definir um determinante linha é você tomar o limite quando o epsilon tende a zero, determinante de A mais epsilon sobre epsilon elevado a n0. Onde n0 é o número de autovalores nulos que você tem no seu operador, na sua matriz. Tem 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, né? Então você tem, né, quando você faz uma coisa como essa, o que acontece é que onde você tem um autovalor nulo, você ganha um epsilon. Né? Imagina que você esteja com a matriz na forma diagonal. Ela tem um monte de zero aqui, que são os autovalores nulos. Tem lambda 1, tarará, lambda n. Né? Se você pega e soma epsilon, todo mundo aqui vai ficar com epsilon. E esses dois também. Seu determinante, ele vai ser epsilon 2 produtório dos lambda i's, diferentes de zero, mais termos de ordem epsilon 3 em diante. Se você divide isso por epsilon 2, então você vai ter o produtório dos lambda i's mais termos de ordem epsilon. Tá certo? Então, quando o epsilon vai para zero, o que você recobra com isso daqui é o produto dos autovalores diferentes de zero do cara. Não tem como você definir, né, um determinante linha dessa maneira. Né? Não tem maiores problemas não. Bom, então olha só, o que a gente descobriu aqui? Né? Descobriu quando a gente tem um modo zero no nosso operador, né? Quando a gente tem um modo zero no nosso operador, a gente tem uma divergência na nossa integral funcional. Né? Divergência no propagador, especificamente. Né? Quando a gente trabalha na teoria quântica de campos, né, esses modos zero são muito melhor tratados do que aqui na mecânica quântica. Por uma razão simples, porque o objeto que você está interessado lá não vamos dizer, a função de partição. Né? É, na verdade, a função de partição na presença de fontes externas, né? Ou de correntes externas. Então, você pode mostrar que as fontes externas, elas fazem um acoplamento com esses modos zero que tiram completamente essa singularidade da jogada. Né?
Isso é legal. Isso está fora do escopo do curso. Só uma pergunta. Você remove a singularidade ou você desloca ela? Ali eu não removi nada. A singularidade está lá. Tá certo? E no caso que a gente está considerando os instantos, não vou remover nada também não. Vou continuar mantendo ela ali na jogada. Né? Professor, Oi. no caso, essa divergência aí, ela pode ser interpretada como uma maior contribuição de alguma coisa. Maior contribuição? Porque, por exemplo, ali quando é teoria quântica, a gente sabe que o polo pode ser associado a partícula elementar. Né? Mas quando você fala de um polo, né, você está falando de um troço que, tirando um determinado ponto, ele é infinito. Né? Ele é finito, perdão. Você tem uma função que tem bons valores, né, fora daquele ponto, só naquele ponto que ela diverge, né, tem uma singularidade. Aqui a gente está numa situação diferente, o cara é infinito mesmo. Ele deixa de ser função de alguma coisa, vira um infinito mesmo. Né? A solução aqui, na verdade, é a gente identificar essa integração do C0. Tem uma identificação que eu confesso, para mim inclusive, é surpreendente. Né? Por que com o que está relacionada essa integração do C0? Tá certo? Tem um argumento do Coleman que foi expandido aqui pelo DAS, né? Que é um argumento muito estranho. Mas o DAS tornou esse argumento um pouco mais palatável para a gente. Né? O lance todo aqui é o seguinte. Né? O lance é o seguinte. Lembra que a nossa integral funcional original era a integral sobre x de t, né? E lá no meio da nossa expansão semiclássica, a gente faz uma translação, né, na nossa variável de integração. A gente pega o x de t, né, e considera o x de t como sendo x clássico de t. Né? Eu vou escrever mais um negócio aqui, por isso que ainda não fechei, né, mais um certo y, ou eta, né, de t, certo? A dependência do nosso x clássico, ela na verdade, vendo explicitamente essa dependência aparecer, esse x clássico depende de t menos tc, onde tc é o centro do instant. Né? T menos tc. Para eu não ter dependência residual, né, no x de t, eu tenho que ter um eta também dependente de t menos tc, uma flutuação também dependente de t menos tc, de modo que essas dependências se compensem. Né? Se você trocar de variável de t menos tc para t, né, você pode escrever essa mesma equação aqui dessa forma. X de t mais tc é o x clássico de t mais o eta de t. Tá certo? E é esse eta de t que posteriormente nós vamos escrever como combinação linear das autofunções do operador que aparece lá no argumento da segunda ordem. Menos m d2 de t2 mais d2' de x clássico. Tá certo? Então, esse cara aqui a gente vai escrever assim, x clássico de t mais somatório de n igual a 0 até infinito, né, de cn de t. Tá certo? Você vê que aqui você está incluindo o psi0 de t dentro dessa jogada, né, sem problema nenhum. Legal. Se eu fizer essa conta agora, integral, menos t sobre 2 até t sobre 2, t é muito grande naturalmente, né? De x de t mais tc.
psi0 de t, né? Eu posso substituir o x de t mais tc pela expansão que eu tenho dele aqui. Né? Isso vai dar integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de t, x clássico de t, mais somatório de n igual a 0 infinito de cn de t, certo? Isso com o psi0 de t. Né? Bom, a integral de psi_n de t com psi0 de t vai dar 0 a menos que n seja 0. Certo? Então o resultado disso daqui é o c0 dessa segunda integral aqui. Tá? Psi_n com psi0 integrado em dt, delta de n 0. Tá? Se elas são um conjunto ortonormal. Tá? E ainda sobra aqui, né, integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 dt. Agora eu vou escrever a forma certinha, né, do modo zero que eu tenho, né? O modo zero, psi0, a gente acabou de ver que é S0 sobre M, x ponto. Né? Então tem x clássico de t, que vem daqui, e o x ponto que vem daqui. Né? Isso daqui é d dt de x clássico ao quadrado. Tá certo? d dt de x clássico ao quadrado, integrado em dt, vai dar x clássico ao quadrado calculado em limites simétricos. Menos t sobre 2, t sobre 2. Isso dá zero. Tá certo? Então o resultado dessa integral toda aqui é simplesmente C0. Essa integral nos sugere que o C0 é uma função do TC. E, portanto, eu integrar em C0 é equivalente a eu estar integrando em TC. Tá certo? Que é aquela... Se ela for inversível, né? Se ela for inversível, essa relação dela. Se ela for inversível. Claro, né? Para isso, a gente tem que fazer uma conta. Tem uma conta. Eu estou olhando para a pessoa implícita. Não, tem uma conta para fazer, não tem jeito. Né? A gente conhece o x, tá certo? Que é a tangente hiperbólica, não é isso? Conhece o psi0 de t. Você pode pegar e jogar todo mundo aí dentro dessa conta, fazer a conta e verificar se você consegue inverter um cara em função do outro. Aparentemente consegue. Eu vou rezar que você consiga, né? Eu não fiz a conta. Não é equação transcendental não. Pode ser Não. Mas eu imagino que seja possível inverter esse cara assim. Né? Agora sim, tipo o teorema da função implícita, né? A gente pode usar para calcular o jacobiano, né? Dessa mudança de variáveis. Né? Se a gente mudar de C0 para TC, né? Qual é o jacobiano que aparece? Eu quero saber como é que eu relaciono dC0 com dTC. Tá certo? Então, para ver isso, tem uma estratégia aqui, mais uma estratégia macetosa interessante. Suponha que você faça uma variação da sua flutuação eta, tá? Delta eta, que seja essencialmente, né, desse tipo, delta C0, C0 de t. Certo? Quer dizer, teu eta, ele é somatório de Cn e psi_n. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: vou manter todos os Cs constantes e vou variar só o primeiro, C0. Então a variação do eta vai ser pela variação do delta C0.
certo? Então, se eu fizer isso, o ΔX de T mais TC, esse objeto aqui, né, ele vai virar essencialmente o ΔE, que é igual ao ΔC0 do C0, e, portanto, pode ser escrito como ΔC0, S0 sobre N menos 1/2, dx clássico dt. Tá certo? Legal. Agora, por outro lado, né, se eu fizer uma variação, né, do ΔX de T mais TC, né, tá certo? Por um ΔTC, né, essa variação vai ser ΔTC dx de T mais TC dt, né? Negocinho estranho, peraí. Se você, né, substituir x de T mais TC por aquilo que está ali, isso aqui vai dar o delta, vai dar o x clássico de T mais variações do eta, né, essencialmente. Essas variações do eta, vocês lembram que a gente está fazendo uma expansão de pontos de célula, etc e tal, né? Então, essas variações do eta, elas vão estar ligadas a variações de ordem H cortado em diante, né? Então, você pode escrever uma coisa aqui, que é da ordem H cortado ao quadrado em diante, pelas nossas variações do eta. Então, se você comparar uma coisa com a outra, né, você pega a relação ΔX de T mais TC, o ΔX de T mais TC, você pega uma relação, né, entre o ΔTC e o ΔC0, S0 sobre N elevado a menos meio, com o coeficiente do dx clássico dt. Tá certo? Essa relação nos dá o tal do jacobiano que a gente estava querendo. Então, dC0 dTC é da ordem de S0 sobre N elevado ao meio, né? Aí tem mais termos de ordem H cortado ao quadrado. Nesse problema em particular, né, a gente tem como checar essa fórmula. A gente pode calcular exatamente, né, esse cara que está aqui. A gente tem todos os elementos aqui dentro. A gente tem o x, a gente tem o x0, tá certo? Tá certo? E pode calcular isso daqui e definir qual é o C0 em função do TC, né? E verificar se isso daqui realmente rola ou não.
pelo menos aproximadamente. Mas rolando isso, aí você pode voltar na sua integral funcional, né? E você vai ver o seguinte, a nossa integral funcional, xf exponencial de menos hp, xi, ela vira 1 sobre n, né? Sobre raiz do determinante linha do D2S, vamos escrever assim, D2S dx, né? Vezes exponencial de menos S0, não é isso? Vezes esse fator integral em DTC, e a faixa de valores que o DTC está permitido variar é a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2. Né? Claro, esse t tende a infinito. A gente não sumiu com infinito nenhum. Quando muito, a gente regularizou o infinito, não sumiu com ele. Né? Então, esse fator que está aqui, né, te dá exatamente um fator t aqui na jogada. Fator t esse que a gente já encontrou na aula passada, quando a gente falou de multi-instantons. Era só fazer n igual a 1, naquela fórmula que a gente tinha. Tá certo? E agora a gente pode entender, né, que a gente está considerando, né, uma situação, um monte de instantons, anti-instantons, né, um depois do outro, todos eles ordenados de acordo com os centros deles, né, T1, T2, T3, T1 menor que T2, menor que T3, menor que T4, assim por diante. Você vai ter integrais desse tipo, né, para cada instantão que estiver aparecendo dentro da tua solução. Ele já fez o conjunto dessas integrais e obteve t elevado a n. Né? Esse cara que está aparecendo aqui, né, que é o fator k, essencialmente. Quer dizer, esse fator tem que ser descontado dele o fator tipo determinante do operador associado com o oscilador harmônico, né? E esse cara aí tem que ser calculado, né, de uma maneira ou de outra. O cálculo dele está detalhado aqui no DAIS, né? E é assim, é uma contalheira insana, né? Mas ela não tem nada a ver com integral funcional, tá certo? Então eu não achei absolutamente cabível, né, que a gente passasse por esse cálculo, né, e eu chegasse para você e dissesse, o cálculo é assim, aí começa daqui até a gente chegar ao final. Né? Acho muito mais importante a gente realmente discutir a origem dessas integrações sobre os instantons, né, que a gente tem ali, inclusive sobre as posições, né, os centros desses instantons. Na minha visão, uma razão extra para a gente poder integrar sobre os instantons é a seguinte, já que o meu resultado é independente do TC, esse instanton pode estar com centro em qualquer lugar, entre menos t sobre 2 e t sobre 2. Então, não há porquê o cara que está localizado num certo TC ser melhor do que um cara que está localizado em TC', ou TC 2 linhas, ou TC 3 linhas. Então tem que somar sobre todos eles, tá certo? O que esse resultado aqui está dizendo é que implicitamente essa soma já está sendo feita, tá certo? Essa soma já está sendo feita quando na integral funcional a gente integra sobre o C0, que é o primeiro coeficiente da decomposição das flutuações, tá certo? Essa soma já está sendo feita e aparece ali. Né? Deixa eu só colocar para vocês o resultado desse determinante, só para ficar claro também um outro fato. Né? O fato de que esse determinante também não introduz nenhuma dependência em TC dentro da história. Né? Que esse foi um outro argumento que eu dei também na aula passada para a gente integrar sobre todos os instantons
sem levar em consideração que a minha função, a minha integral funcional remanescente, pudesse depender de TC. Né? O resultado lá do determinante vai ser o seguinte: det min de menos n de 2, aqui tem 1 sobre área cortada. 1 sobre área cortada, menos n de 2 de 2, mais de 2 n de x clássico, é igual a h cortado sobre 2n omega, 2n omega, K2, vezes o determinante de 1 sobre h cortado, menos n d2 dt2, mais n omega 2. E esse K em particular, ele é isso aqui. Omega S0 sobre n elevado a menos 1 Portanto, está bem claro, né, o resultado final para o cálculo do determinante linear, né, está bem claro que nada nele depende de TC, tá certo? Nada nele depende de TC. Isso também é uma indicação, né, de que essa fórmula que está aqui não está mal escrita, não. Né? Quer dizer que a gente não necessariamente vai ter qualquer correção a esse resultado de primeira ordem que está aqui. Né? Portanto, eu tenho mesmo que integrar sobre todos os TCs. Eu tenho uma invariância translacional, tá certo? Aqui no DAS, ele dá um outro exemplo. Dá um exemplo de uma situação em que você tem invariância rotacional e você, com isso, ganha um modo zero também. É muito engraçado. Né? Mas vale a pena fazer isso. Né? Rapidamente também, sem entrar em detalhes de conta, porque as contas são todas simples. Né? Mas o que não é simples, né, às vezes, é o raciocínio, né, é o fato novo que está sendo trazido. Suponha o seguinte: suponha que você está calculando uma integral, né, seja integral, né, menos infinito, menos infinito, px1, px2, exponencial de 1 sobre a, f, x1, x2. Certo? Novamente, tem aquela história de A ser bastante pequeno, de modo que você possa usar o método de saddle point, ponto de célula, né, para calcular essa integral, etc, etc. O interessante aqui é o seguinte: ele propõe, né, proposta. O f de x é 1/2 de x2 menos x2 x2 ao quadrado. Certo? X2, né? x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E aqui não é uma função disso não, tá? Isso aqui é uma constante vezes isso. G2 vezes x2 ao quadrado. Então, x2 é índice ou é quadrado? não, aqui o x2 está em cima, né? Aqui o outro x2 está embaixo. Não, é do lado de G. É um x a 4, é isso? Esse é um x a 4. Ah, tá. Só que x2 é isso aqui. Então fica isso daí na cada 4. Eu só botou nessa. Não, só botou nessa coisa aí Isso para aqui economizar a dívida. Isso não, isso aqui é assim, ó. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado ao quadrado. Ah, tá. Tá? Certo. Certo. Certo? Então, a gente pode procurar um extremo, né, desse f de x1, x2, quer dizer, calcular aqui o gradiente de f, essencialmente, e impor que esse gradiente f é zero,
Isso vai dar x que multiplica 1 menos 4g2 x2, porque quando você puser isso daqui dá zero, você obtém que o módulo do x, vamos chamar de módulo de x clássico, é igual a 1 sobre 2g. Essa é a configuração que te dá um mínimo. A configuração em termos, é o valor, né? Aí é uma função, não funcional. Isso aqui é um exemplo de como mesmo no integral convencional, quando você tem uma simetria no seu integrando, você pode vir a ter um modo zero na sua integração. Né? Então, tipo assim, um exemplo que o Dais dá, que eu acho que é bem legal assim, da gente dar uma olhadinha. Né? No caso aqui, a simetria é qual? A simetria é a simetria de rotações. Tá certo? x2 e x2 ao quadrado. Né? Está aparecendo aqui. Então, você pode parametrizar, né, as soluções, aí não é uma única solução que vai te dar um extremo, né, mas é um conjunto de soluções. Você pode parametrizar esse conjunto de soluções com x1 clássico igual a 1 sobre 2g cosseno θ, x2 clássico igual a 1 sobre 2g seno θ. Certo? Para qualquer valor de θ, né, esse vetor x1 clássico, x2 clássico, ele satisfaz a condição de mínima ali, né, ou de mínima, de extremo, né, da tua função f. Né? Mais uma vez, você pode pegar e expandir a tua função f de x1, x2 em termos da configuração clássica. Né? f de x clássico mais eta, né? Vamos dizer assim. Isso vai dar o f de x clássico mais 1 sobre 2 eta alfa d2f de x clássico dx clássico alfa dx clássico beta eta beta, né? Mais ordem eta 3. Mais uma vez, estou expandindo em torno da configuração extremiza, né, o expoente. Né?